Meus irmãos, acabamos de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente viva. Ela nasce, prospera, cresce, transforma, faz do homem um filho de Deus. Bem, meus irmãos, essa parte nós estamos encerrando. Vou convidar o pastor Eliel para fazer uma oração. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos pela tua palavra que veio de encontro, meu Pai, à tua igreja. Nós sabemos, ó Deus, que estamos num ambiente propício para a manifestação do teu poder, e nós queremos te agradecer porque tu és o nosso sumo pastor, tu és aquele que nos guarda, tu és aquele que nos orienta, tu és aquele que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tem manifestado no nosso meio nesse dia. Estamos aqui para te louvar, estamos aqui para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez até agora e aquilo que o Senhor ainda vai fazer nessa noite. Tudo que temos, tudo que somos, entregamos nas tuas mãos e te agradecemos, ó Pai, e reconhecemos que tudo que fazemos aqui é para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para a tua exaltação. Fica conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora vamos iniciar uma outra parte, uma Assembleia Geral. Vocês já estão em pé, permanecer um pouquinho mais em pé. Nós vamos convidar aqui da mesa um componente para fazer a leitura da convocação realizada pela Igreja Assembleia de Deus de Jacarezinho. E após essa leitura, estaremos declarando aberto essa AGO. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Edital de convocação. O presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jacarezinho, Paraná, pastor Divino Aparecido Martins, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca, pelo presente edital, todos os membros do campo eclesiástico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jacarezinho, Paraná, que estejam em comunhão e em uso das prerrogativas de membro, conforme o Estatuto, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 29 de maio de 2025, com primeira convocação às 19 horas, com presença mínima de 2/3 dos membros, ou 30 minutos depois, em segunda convocação, com qualquer número de presentes. A reunião será realizada nas dependências do Templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizado na rua Daio Vilela Bittencourt, número 445, no bairro de Vila Portuguesa, em Santo Antônio da Platina, a fim de deliberar a seguinte ordem do dia. Primeiro, emancipação das igrejas filiadas, localizadas no município de Santo Antônio da Platina, elevando-as à condição de campo ministerial. Segundo, indicação do novo presidente e composição da diretoria do campo ministerial de Santo Antônio da Platina, Iatsap, Paraná. Indicação, homologação e posse do vice-presidente, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo tesoureiros e do Conselho Fiscal da Iatsap, e demais assuntos pertinentes à reunião, conforme previsão estatutária. Por cumprir os requisitos estatutários, dá-se publicidade ao presente edital, conferindo-lhe poderes de lei. Jacarezinho, Paraná, 10 de maio de 2025. Assina pastor Divino Aparecido Martins, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jacarezinho, Paraná. Meus irmãos, após a leitura do edital, eu declaro
desta Assembleia Geral. Aberto, viu? Podeis tomar assento. Meus irmãos, é o seguinte: qual o motivo? Bem, primeiramente, o motivo vem de Deus. Tudo que for feito, se não for por Deus, nunca vai dar certo. E Deus tem seu tempo. Não adianta nós apressar, querer fazer as coisas antes do tempo de Deus. Não dá certo. No tempo do homem, não dá certo, porque Deus disse assim: meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. O pensamento de Deus, ele é superior, correto, não falha, não mente, é verdadeiro. Portanto, que a palavra de Deus é assim. Ela está escrita para o nosso conhecimento. Creiamos ou deixa de crer, ela não deixa de ser a palavra de Deus, não deixa de ser viva e não vai deixar de cumprir. Nem que eu não creio, ela vai cumprir a si mesma, né? Bom, então resolvemos dar autonomia para Carlópolis, junto com Joaquim Távora, São Roque e Nova Brasília. Resolvemos dar autonomia para a igreja de Santo Antônio da Pratina, Monte Real, e o conselheiro Zacarias, muito bem. Que até isso já é um sonho de há muito tempo, mas é o que eu estou dizendo. Nós esperamos o tempo de Deus. Agora é o tempo de Deus, viu? Tudo vai dar certo. Jacarezinho ficou com Ribeirão Claro e a Cachoeira e a cidade de Jacarezinho. Mas e daí o pastor divino? Eu que estou chegando ou saindo da adolescência, passando para a idade adulta, vocês estão dando risada por quê? Não é verdade? Então eu resolvi descansar um pouco de preocupações com as igrejas. Aqui o campo não é pequeno, mas tem Santo Antônio, Joaquim Távora, São Roque, Carlópolis, Nova Brasília, Ribeirão Claro e a Cachoeira. Mas eu já faço 51, quase 52 anos que eu estou dirigindo igreja. E nós temos que lidar com muita gente, como homem de Deus. O homem de Deus, ele tem que ter uma arte de compreender cada pessoa, porque não tem nenhuma pessoa igual a outra. Cada um tem a sua personalidade. Cada um é de um reino. Um é mais sério, outro é mais alegre, o outro é difícil de entender, o outro não tem estupim, explode logo, o outro é devagar demais, e assim vai. Seu pessoal, se tiver 200 crentes aqui, são 200 personalidades, porque não tem nenhum igual. Isso é pesado, né? Bom, nós vamos ficar somente livre de dirigir igreja, mas do outro lado nós continuamos ativo e vivo e pronto até o fim, certo? Muito bem. Então, nesse caso agora, eu quero convidar aqui o primeiro coordenador da nossa sexta região, pastor José Carlos. Agora em diante é com vocês. A paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Estamos felizes? Amém. Então a Ele a honra, a glória e o louvor. Quem é a estrela aqui? Jesus. Hein? Jesus.
Não é o prefeito? Não é o pastor divino? Não é o representante da mesa diretora da nossa magna convenção? Então quem é a estrela? Então diga para o teu companheiro: deixa brilhar na tua vida essa estrela. Aleluia, glória a Deus. O nome do Senhor pode ser glorificado. Aleluia. Pode deixar brilhar, viu? Não tem problema não. Você já pensou no culto de posse, Jesus batizar com o Espírito Santo? Jesus curar? Porque ele está aqui para brilhar. A obra é dele e nós somos dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Parabenizamos mais uma vez o pastor divino, todo o ministério, pelo ato que ora se constitui. Que Deus o abençoe ricamente. Como faz presente o nosso muito digno pastor Paulo Kemper, que horas representa o nosso muito digno presidente pastor Percy Fontoura, na qualidade de primeiro coordenador da 6ª região. Quero ser honrado pela Vossa Excelência, que de horas o Senhor dê continuidade ao trabalho de posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma salva de palmas, merece? Obrigado, pastor Zé Carlos. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Trazemos o nosso abraço da nossa mesa diretora, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Percy Fontoura, primeiro vice-presidente, pastor Isaías Cardoso, pastor presidente de Foz do Iguaçu, da igreja ali Foz do Iguaçu, segundo vice-presidente, que inclusive peço oração por ele, que está internado, o pastor Vicente Mariano, presidente da Assembleia de Deus em Toledo, não está muito bem de saúde, e eu rogo as orações da igreja em favor dele. Nosso primeiro secretário, pastor Daniel Salles Acioli, pastor presidente emérito da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Apucarana, também jubilado, mas continua em mérito ali como presidente. E o segundo secretário, pastor Marcos, também presidente da Assembleia de Deus em Campo Mourão. Nosso primeiro gestor financeiro, pastor Antônio, que é pastor presidente da Assembleia de Deus em Maringá. E esse que vos fala, como diz o saudoso Mateusiense, o saudoso Mateusiense, esse que vos fala, o segundo gestor financeiro, presidente da Assembleia de Deus em Telêmaco Borba. E estamos aqui para dar total apoio, trazer nosso apoio irrestrito e incentivo a este nascimento deste campo eclesiástico. Já falamos ontem em Carlópolis, mas enfatizamos hoje nossos parabéns ao pastor divino pela iniciativa de dar autonomia a esses dois campos eclesiásticos. E amanhã estaremos ali em Jacarezinho, onde também teremos uma grande festa ali amanhã, na jubilação do pastor divino e também a posse do novo presidente. E louvamos a Deus porque Deus tem estado presente em todos os momentos. A aprovação deste campo já foi vastamente discutida pelo Ministério, pela Igreja Sede, e todos foram amplamente aprovados.
e como representante oficial da mesa diretora da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus, CIADEP, no estado do Paraná, eu quero perguntar à igreja, tá, se a igreja ora presente concorda e apoia a emancipação deste campo eclesiástico de Santo Antônio da Platina como campo autônomo, juntamente com o seu estatuto também, que já amplamente já estudado e elaborado. Aqueles que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Sendo assim, então, eu agora vou nomear pastor Dr. Elon Rafael de Lara, que é o nosso segundo coordenador jurídico da nossa convenção, para dar prosseguimento, então, à emancipação. Parabéns. Aleluia. Meus irmãos, em prosseguimento à Assembleia Geral Extraordinária convocada, cujo edital foi lido e os motivos aqui explanados, e uma vez que esta Assembleia Geral, concordando com a emancipação das igrejas em Santo Antônio da Platina, elevando-os à condição de campo ministerial, bem como concorda com a elaboração do Estatuto Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santo Antônio da Platina, cujos termos foram elaborados nas mais recentes e vigentes leis federais, proposta pelo Conselho Jurídico da Convenção do Estado do Paraná e aprovado também pela Comissão Jurídica da Igreja em Jacarezinho, nós declaramos emancipado o campo ministerial de Santo Antônio da Platina e aprovado seu Estatuto Social, em nome do Pai, do Filho e do bendito Espírito Santo. Em seguida, nós queremos apresentar à Igreja e a esta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que o recém-criado campo de Santo Antônio da Platina passa a ser a condição de campo ministerial reconhecido pela Convenção do Estado do Paraná, eu notifico que também foi apresentado pela agora Igreja Mãe para assumir a presidência da Igreja, o obreiro, que foi também igualmente aprovado pela Comissão de Transferência Ministerial e a mesa diretora da nossa Convenção Estadual, na condição de pastor presidente do recém-criado campo de Santo Antônio da Platina. Assim, eu apresento a esta Assembleia Geral o pastor Rafael Carlos Amadeus. Vou pedir a gentileza, por favor, pastor, que esteja aqui à frente. Vou pedir que esteja ao seu lado sua digna esposa, pastor Rafael Carlos Amadeus, membro da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná, pastor auxiliar do campo ministerial de Jacarezinho, foi indicado pela coordenação, pela presidência da Assembleia de Deus de Jacarezinho e aprovado pela Convenção das Igrejas Assembleia de Deus, Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus do Estado do Paraná, para doravante exercer a presidência do recém-campo criado da Assembleia de Deus em Santo Antônio da Platina. E eu pergunto a esta Assembleia Geral reunida, aqueles que aprovam a indicação, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, coloquem-se em pé.
em sendo aprovado por unanimidade, nós declaramos então aprovada a indicação do pastor Rafael Carlos Amadeus, a condição de pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santo Antônio da Platina. Peço que permaneça aqui, por favor, pastor Carlos, e de igual sorte, nós vamos nominar os obreiros que também, passado pelo crivo ministerial da Igreja Mãe de Jacarezinho, foram indicados para compor a diretoria executiva do campo de Santo Antônio da Platina. E vou pedir a gentileza que, conforme sejam nominados os referidos obreiros, estejam aqui à frente, ao lado do pastor presidente. Para exercer a vice-presidência, pastor Arley Justino. Para exercer a função de primeiro secretário, evangelista Davi Vinícius dos Santos. Para exercer a função de segundo secretário, pastor João Fabrício Miguel. Para exercer a função de primeiro tesoureiro, cooperador Moisés Pereira de Moraes. Para exercer a função de segundo tesoureiro, diácono Adriano Carlos Machado. Para a composição do Conselho Fiscal, para exercer a coordenação, pastor Ismael Carlos Machado. Para a função de relator, evangelista João Paulo da Silva. Para a função de membro, presbítero Vanderlei Coura. Perdão, eu li errado. Presbítero Warley Coura. Desculpe. Para a função de suplentes do Conselho Fiscal, cooperador Joabe Neves Cavalheiro, presbítero Marcos Ferreira Machado e diácono Wesley Mendes Machado. Estes obreiros aqui à frente compõem a diretoria executiva e o conselho fiscal do campo de Santo Antônio da Platina. E de igual sorte eu peço a todos os membros desta GE que aprovam a indicação, que permaneçam como estão. Aqueles que desaprovam, por favor, ponham-se em pé. Sendo assim aprovado por unanimidade os presentes desta GE. Eu vou pedir a gentileza do pastor Rafael Carlos Amadeus que esteja aqui à frente. Os demais, por favor, continuem onde estão. Pastor Rafael, uma vez indicado para exercer a função de pastor presidente do campo eclesiástico de Santo Antônio da Platina, nós vamos fazer a leitura do termo de posse e compromisso do pastor indicado à função de presidente de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, campo ministerial, mentoriado e filiado à convenção. Se o senhor estiver de acordo com os termos, o senhor vai assinar e o reverendo pastor Paulo, que refere em nome da mesa diretora, também assinará. Diz assim: termo de posse e compromisso. Eu, Rafael Carlos Amadeus, na função de pastor presidente do campo eclesiástico de Santo Antônio da Platina, por direção de Deus e aprovação da AGE, aqui representada, com aval da CIADEP, Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus do Estado do Paraná, prometo, primeiro, manter o campo ministerial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que ora assumo a liderança local, vinculado à CIADEP e subordinado ao seu mentoreamento. Segundo, zelar, trabalhar e manter a unidade dos ministros e das igrejas co-irmãs mentoreadas pela CIADEP,
não envolvendo-me em rebeldia ou assemelhados, nem mesmo auxiliar quem assim o queira fazer. Terceiro, a respeitar a supervisão e manter-se em subordinação eclesiástica à SIADEP, em especial a preservação da identidade, os costumes, doutrinas e tradições das Assembleias de Deus e a forma que esta interpreta os princípios bíblicos, os dogmas e a liturgia aplicada. Quarto, adimplir com pontualidade e regularidade as contribuições pecuniárias, projetos e os auxílios financeiros determinados pela SIADEP. Quinto, cumprir e fazer cumprir as obrigações e determinações expressas pela Assembleia Geral, mesa diretora, Conselho de Pastores Presidentes, Estatuto, Regimento Interno e pelo Código de Ética Ministerial da SIADEP. Sexto, declarar para todos os termos de lei civil que é ciente que a condição necessária ao exercício da presidência de campo eclesiástico convencional é manter-se válida a titulação pastoral que foi outorgada pela SIADEP, dentro dos procedimentos previstos em seu Estatuto, Código de Ética Ministerial e Regimento Interno. Sendo assim, declara conhecer, respeitar e compreender, em nome do Pai, do Filho e do bendito Espírito Santo, e compromete-se a honrar o aqui exposto em todos os seus aspectos, perante Deus, perante a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santo Antônio da Platina e perante a SIADEP, a Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. Caso o senhor esteja de acordo, por gentileza, faça a assinatura. Uma vez assinado o termo, aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o senhor presidente, a diretoria executiva e o conselho fiscal, passo a palavra ao pastor Paulo Kempfer, representando neste ato o reverendo pastor Percy Fondora, para que declare empossados o pastor presidente, a diretoria executiva e o conselho fiscal do recém-criado campo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santo Antônio da Platina. Por gentileza, olhem para cá agora, virem para cá. Isso. Eu os declaro empossado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja junto diz: pedimos ao casal, todos de joelho, a família do pastor presidente está por aí, pode também participar, estar junto aqui, e também como eu fiz ontem, eu quero pedir de joelhos, todos de joelho que eu estou orando. Eu quero fazer também a mesma petição. Pastor Divino, a autoridade está nas suas mãos. Então o senhor vai impor a mão ali também ao novo presidente. E o pastor Zé Carlos estará impetrando daí a oração oficial aqui no microfone, enquanto o pastor Divino coloca as mãos sobre o presidente. A igreja colocada em pé, por gentileza. Vocês podem estender as mãos também, para que Deus venha abençoar. Eterno, soberano Deus, Pai de toda a eternidade, mediante, Senhor, esse ato magnífico e importante, que permite do Senhor, o pastor Rafael e os demais da diretoria assumir este campo eclesiástico em Santo Antônio da Platina. Eu rogo a tua bênção e a tua graça sobre a vida do teu filho,
dando ele a sabedoria, dando ele a inteligência, dando ele capacidade, dando ele a direção, dando ele visão espiritual, guardando e protegendo não somente ele, mas toda a sua família, todos os seus companheiros ministerial, pela graça e pela unção do Espírito Santo. Conduza, Senhor, e dá aqui a prosperidade, dá aqui o crescimento, e derrama, Senhor, a bênção de forma profícua. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode tomar assento. Opa. Pode voltar aos seus lugares. Pastor Divino, o senhor também fará as honras, passando então ao novo presidente o certificado de emancipação do campo. Também. Certificado de posse. Deus é louvado. Pastor Verdura, vou trabalhar também. Credenciado, certificado. A igreja, por gentileza, esteja em pé neste momento para receber então o novo presidente deste campo eclesiástico com a palavra. Graças a Deus. Toda honra, glória, louvor ao nosso Deus. Ele é o merecedor de tudo. Tudo é para Ele. Toda honra e louvor ao nome de Deus. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus, à minha família, ao pastor Divino, ex-diretora, na pessoa do pastor Paulo, do pastor Elon, do pastor José Carlos, na região. Que Deus abençoe todos os amigos, todos os irmãos que se fazem presente. Eu louvo a Deus porque o Senhor é bom, misericordioso, bondoso, e falta palavras neste momento, né, para agradecer, mas sou grato ao meu Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e tem realizado. E eu creio que é um novo começo de uma grande jornada junto aqui nessa cidade. Deus abençoe o prefeito. O senhor é sempre bem-vindo no nosso meio, sempre bem-vindo. Deus abençoe, em nome de Jesus. A igreja pode tomar assento. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Nós temos a ata de tudo que foi feito aqui, está relatado.